Isto é a minha semana normal, mas eu tenho PHDA. Portanto, facilmente, mais de metade destas tarefas ficariam por fazer ou então eram empurradas pela barriga. Mas eu vou-te mostrar neste episódio quais é que foram as ferramentas que eu utilizei para usar o PHDA a meu favor e fazer com que eu conseguisse faturar €500,000 em 2025 e estar a caminho de €1,000,000 em 2026. Yeah, I've been down, but I'm back on the rise. Learn every fall, got a lesson disguised. Pressure make diamonds, I'm cutting the ties. With doubt in my mind and the fear in my eyes. Cold nights turn to long reflections. Had to build peace through my own corrections. No love lost, just redirections. Pain at my chest, but it birthed connections. €1,000,000 em 2026? Let's go! Então, PHDA, THDA, ADHD, conheces? Já ouviste falar? Estás a ver o vlog de como é que nós vamos faturar €1,000,000 em 2026. Acho que é importante explicar-te o que é isto, como é que eu me senti, o que é que eu aprendi com toda esta descoberta. Como assim eu tenho hiperatividade? Eu não sou hiperativo, eu não ando sempre de um lado para o outro. Como assim eu tenho déficit de atenção? Eu até nem acho que seja assim tão desatento. O que é facto é que não podia haver uma designação tão errada de uma condição aos dias de hoje. Isto é uma definição que foi dada nos anos 80, julgo eu, e portanto fez com que fosse associado exatamente a isso, a hiperatividade. O que existe efetivamente é uma hiperatividade cerebral em que nós conseguimos estar constantemente a pensar em várias coisas ao mesmo tempo, sem conseguir controlar esses impulsos. E, portanto, o que me acontece a mim, por exemplo, e eu já me apercebi disso, é que se eu estou a tentar ficar atento a uma conversa ou a um assunto, eu tenho tendência para estar a mexer na cara, para estar assim. E no que toca à parte do déficit de atenção, é muito difícil nós percebermos, ok, onde é que eu tenho esse déficit de atenção. Mas se nós formos lá atrás, começamos a perceber que existe mesmo muitos momentos da minha infância em que eu tinha dificuldade em estar concentrado na sala de aula, principalmente na escola, como é óbvio, e depois isso refletia-se nas notas. E eu não sabia porquê. O que é facto é que eu fui diagnosticado há cerca de 1 ano atrás com PHDA. A partir desse momento foi como se houvesse uma explosão. Houvesse uma explosão de entendimento do porquê que eu tive 40 anos da minha vida sem me sentir compreendido, sem me sentir cansado, mesmo sabendo que tudo o que eu faço tem que gerar cansaço, levantar-me às horas que me levanto, trabalhar as horas de trabalho, lidar com tudo em casa, querer ser eu a assumir a responsabilidade de tudo. Depois, ao mesmo tempo, o desgaste eu não o sentia, mas ele tem que existir em algum momento. Let's go! E agora não sai daqui. A sério. Opa, estamos mesmo com sorte já. Foi contigo ontem, não? Foi, não foi? É que não dá. Matematicamente acho que não dá, foi não? Achas que isto agora que estiveste a fazer vai ser mais uma questão do teu PHDA? Posto Vai. noutra coisa só para... Não, o que acontece aqui, o efeito é este, eu penso naquilo, quero executar, começo a delegar e depois necessitam de mim e a minha cabeça basa e depois fica ali a moer, falta qualquer coisa, não, tenho que estruturar mais isto, tenho que estruturar mais aquilo. E depois pronto. E agora perdemos-te porquê? Porque do nada um vídeo do Ronaldo a dizer que também visualiza. Isto dito por ele tem mais impacto, não é? Portanto, eu já te disse isto várias vezes, mas visualização é o truque. Meditação, visualização. Ele visualiza o jogo ou partes do jogo antes disso acontecer. Quando está mais estressado, medita bastante e, portanto, ele diz que fica mais preparado para esses momentos quando isso acontece. Ou seja, o que ele está a querer dizer com isto é: se tu já visualizaste, tu já sentiste
como é que vais reagir naquele momento e, portanto, o teu corpo começa a trabalhar como se isso já acontecesse e fica mais preparado para esse momento porque já está à espera. Portanto, faz diferença. E há muita gente no desporto que faz isto. Mas, e o que é que isso mexe? É porque podias fazer outra coisa. Tu pegaste o telefone para fazer o quê? Fizeste de propósito. Fiz. Não temos que ir ali filmar no viado. Já não me lembro, a sério, ser sincero, ia fazer o quê? Hoje, este episódio, devíamos ter tido um medidor de dopamina aqui ligado a ti. Será que havia assim? Não, eu fui ao e-mail, exatamente, ou seja, às vezes vou dar a volta a tudo para ver as notificações. Isto porque eu tirei as notificações do Instagram, TikToks, etc. Caraças, pá. Sim, senhor. Para mim é a minha estratégia de ganhar mais foco, porque basta estar numa reunião e começar a cair em notificações, etc. A quantidade de estímulo e o que provoca em mim faz-me diferença e, portanto, ao perceber isso, tirei e é menos essas. Mas depois tenho que abrir e de repente cai não sei o quê. E depois eu vou a outra e está a cair mais não sei quantos. E tentas responder uma a uma e depois esqueceste o que é que estavas a fazer antes e pronto. Queria filmar com o casaco. Não. Esqueceste o casaco onde? No escritório. Porquê? Porque me chamaram para outra coisa quando eu estava a 6. E como eu te disse... Saber a diferença entre um neurodivergente e um neurotípico é isto, ele esqueceu-se de algo, como eu também me esqueço de algo. A diferença é que ele lembra-se a tempo e eu já só me lembro quando já não há possibilidade de fazer nada. A diferença é que eu agora cheguei a Lisboa e agora é que me lembrei. E portanto, no meu caso, o que aconteceu foi que eu estava a passar por uma situação pessoal de separação e que comecei a ver padrões de comportamento que me mostravam que não podia ser só o outro lado que estava errado. Alguma coisa se passava e eu não estava a ver o que é que era. E portanto decidi então ir ao psicólogo, começar as consultas com o psicólogo e ao fim de 3, 4 consultas o psicólogo sugeriu fazer um teste. Eu fiz esse tal teste, ao que a meio do teste ele diz-me, para mim está mais do que visto, João, a gente vai terminar o teste, mas para mim o João tem PHDA. Começou-me depois a explicar então o que era isto, porque eu nem fazia ideia do que é que estávamos a falar, do que era isto, mas quando ele me começa a explicar como é que um cérebro neurodivergente, que é isso que é um PHDA, que é diferente do neurotípico, o neurotípico é o normal e o neurodivergente é um cérebro que funciona de maneira diferente. E portanto começou-me a explicar o que era isto na realidade, mas eu não estava contente com essa análise única. Nesse dia comecei a investigar tudo, comecei a colocar o meu hiperfoco nisso, porque me gerava bastante dopamina. O facto é que encontrei um médico especialista, porque são poucos em Portugal, infelizmente, mas encontrei um, fui fazer a consulta com o psiquiatra e o que é facto é que esse psiquiatra fez exatamente o mesmo teste, começámos a fazer e a meio do teste a resposta foi a mesma. João, para mim está mais do que visto e portanto agora só resta terminar o teste e tomar uma decisão. E qual é que é a decisão? Medicação ou não? E portanto quais é que são os efeitos secundários disso? Insónias, falta de apetite. Mas para que tu percebas, essa medicação é efetivamente atacar aquilo que é o déficit. E o déficit não é nada mais, nada menos do que um déficit de dopamina na parte frontal do cérebro, que é a parte que controla as tarefas, as execuções e que gera bastante dificuldade em cumprir com algo que não está a gerar essa mesma dopamina. Esse comprimido vem colmatar isso, mas os efeitos secundários existem e eu não gosto de ficar dependente de medicação nenhuma. Eu raramente tomo medicamentos e sinto bastante dificuldade em tomar seja o que for. A pergunta que o médico me fez foi esta: João, os efeitos secundários de não tomar ou os efeitos secundários de tomar? E na fase em que eu estava da vida foi uma decisão muito fácil de tomar. Portanto, comecei a fazer a medicação imediatamente e nesse dia, malta, parece que foi... Estão a ver aquele filme do Sem Limites?
em que ele toma um comprimido e tem acesso ao cérebro. I now had cultural appetites. Since when do you speak Italian? I finished my book in 4 days. I'd like to renegotiate my advance. Math became useful. From 12,000 to 2.3 million in 10 days. I'm baffled by this guy. So, Eddie Mora, you do know you're a freak. What's your secret? Medication. No meu caso foi mais o meu cérebro acalmar. Eu comecei, eu inclusive fiz na altura tinha acabado de sair o ChatGPT e fiz uma imagem daquilo que eu achava que seria o PHDA para depois então em consulta perguntar se efetivamente era isto. E o que é que eu criei? Criei uma imagem que via-se um João a abrir uma porta como se fosse a porta para dentro do cérebro. E dentro do cérebro o que se via era uma imagem de várias luzes em movimento sem se conseguir perceber sequer o que era. Mas imagina uma cidade em que tu estás a vê-la de cima, uma cidade futurista, em que só vês luzes a passar de um lado para o outro e aquilo são os carros, as motas, etc. E que esses mesmos carros seriam os pensamentos. E quando tomas o comprimido, o que acontece é que a imagem seguinte era o João a abrir a mesma porta e a conseguir identificar a marca, as matrículas, e isso era sinónimo de eu conseguir agarrar nos pensamentos e começar a trabalhar neles. Porque o que acontece num cérebro PHDA fisicamente é isto, é que se tu imaginares os neurotransmissores como sendo um cogumelo em que eles são assim, e depois existe outro deste lado que não se toca, e portanto eles têm ali uma separação microscópica, mas não se tocam, e o que acontece é que o teu pensamento, qualquer pensamento que nós tenhamos, vem com informação, e ele vem em forma de eletricidade, e quando chega ele emite um impulso a esta zona, que tem vários pontinhos aqui, que vão emitir o cortisol, a dopamina, e mais 50 químicos diferentes. Os que têm maior quantidade é o cortisol e a dopamina. E, portanto, ele emite esse sinal, ele liberta esses químicos para depois, então, abrir o canal no outro neurotransmissor. E, portanto, o pensamento vem, emite o sinal, passa e segue. Num cérebro PHDA, num cérebro neurodivergente, o que vai acontecer é que há um déficit de dopamina e, portanto, as aberturas das comportas, não vai acontecer com facilidade ou com tanta facilidade como um cérebro neurotípico. E então o que há tendência para que os pensamentos façam loop. E isto agora imagina desde criança em loop, em muitos momentos da tua vida em que te sentes completamente incompreendido porque tu estás a querer pensar daquela maneira e estás a ver aquilo a acontecer e não consegues passar aquele momento com facilidade, como qualquer outra pessoa. Portanto, isto gera várias frustrações, sem perceberes porquê, sem que os outros percebam porquê, várias máscaras que tu vais criando ao longo da tua vida e para começares a ser aceite, não é? E, portanto, tu queres ser aceite no teu grupo de amigos, tu queres ser aceite pela tua companheira ou pelo teu companheiro, tu queres ser aceite pela tua família e então vais criando estas máscaras ao longo dos anos. E quando chegas a adulto, é muito mais difícil lidares com tudo o que está para trás, porque uma criança que hoje seja diagnosticada com PHDA pode começar a trabalhar nela mesmo já, sem ter necessidade de criar essas máscaras ao longo da vida. Se o teu filho ficar indicado como neurodivergente, o que acontece é que já está pré-definido várias coisas que tu podes utilizar durante toda a vida escolar a partir do momento em que ele é indicado e tu ativas ou desativas. Mas se não tiveres o diagnóstico, e se não tiveres, se o teu filho não for indicado como neurodivergente, tu nunca vais saber. E, por exemplo, a criança pode estar a desfocar-se na sala de aula sem saber porquê, e muitas das vezes o que acontece é que os pais têm tendência para questionar constantemente o filho, mas como é que é possível? Porque, como é que tu não conseguiste fazer aquela... Estava ali a página, porque é que tu deixaste tudo em branco? E a criança não sabe explicar porquê. Mas é interessante ver como depois simples ações criadas na criança, ou seja, não há necessidade de uma medicação imediata, a meu ver, daquilo que eu tive a analisar e da experiência que tive com o meu filho, bastou treino cognitivo
por exemplo, e o treino cognitivo ajuda maravilhosa, faz maravilhas, é impressionante. Foi quase, não foi de um dia para o outro, mas de uma semana para a outra, com 3 sessões, foi uma diferença abismal na concentração dele na sala. E o treino cognitivo não é nada mais nada menos que jogos que eles fazem, mas que treinam a parte necessária. Depois de cada criança, feito o relatório, consegues perceber que cada criança tem, e cada adulto também, tem uma dificuldade maior aqui. Ou seja, imagina, o Rafa desfocava a partir dos 30 segundos, não estou em erro, e depois voltava a desfocar a 1 minuto ou 2 da sessão. E então era aí que eles tinham que lhe melhorar o foco, e ele sozinho, treinando, o cérebro começa a gerar as ferramentas para melhorar naqueles pontos. Olha, ela também tem PhD, sabes? Só ainda não tenho o atestado completo. Não foste fazer o... Tenho que ir. Estás com medo de passar nesse teste? Estou com medo, tenho quase certezinha absoluta. Aí, não. Mas ele é melhor que eu, porque ele é refinado. Sou refinado, sim. Eu já tomei o Elvance. Ou será que era... Parece que estou a ver no dia... Sabes como é que tu também vês se realmente tens PhD ou não? É quando tomas o comprimido. É quando toma... a diferença. Não, porque o comprimido, para quem não é, gera hipertensão. E se te gerar hipertensão é porque tu não tens déficit de dopamina. Porque aquilo é dopamina solta durante 12 horas. Então é mais fácil do que fazer exames. Exato, mas logo aquilo, não é? Tens aí? Mas é capaz de ser caro, não é? Não tens? Como é que conseguiste manter o foco na reunião? Porque tiveste a reunião quanto tempo? 1 hora. Foi meter em modo não incomodar no telemóvel. Porque cada vez que havia, eu por acaso reparei nisso, mas eu faço muitas vezes isso, que é meter ao modo de trabalhar, que também retira as notificações, ou no não incomodar. Eu acho que meti no trabalhar até. E conseguiste estar 1 hora? Yeah. Fala-se de dinheiro, e pagamentos, e pagamentos, e pagamentos, e pagamentos, e pagamentos, e orçamentos. Ao contrário dos adultos, que quando são diagnosticados nesta fase adulta, já têm um histórico para trás, várias formas de lidar com a vida e com o mundo. Isto também está associado, e isso ainda não está provado, mas está cada vez mais associado a um cérebro que advém dos primitivos dos caçadores, que eram cérebros que tinham que estar muito alerta, mas não era constantemente, e portanto, no mundo em que o caçador, quando vai à caça, tinha que estar alerta dos perigos, era um cérebro muito mais capaz de estar atento e muito mais capaz de executar aquilo em que se focava. Mas o que é facto é que, pensa para ti, nos dias de hoje, nós estamos a falar desse estímulo do estado de alerta ser constante. E por isso é que cada vez mais pessoas são diagnosticadas com esta condição. Porque o estímulo é tanto no mundo, é tanto e tão forte, que é muito difícil para um cérebro neurodivergente lidar com isto. E por isso mesmo é que existe esta dificuldade e esta velocidade. E muitas das vezes isto também é associado a uma coisa depreciativa, mas tem muita coisa boa que advém de um cérebro neurodivergente, como a capacidade de resiliência, como a capacidade de criatividade, como a capacidade de concentração, porque lá está, o déficit de atenção pode parecer que somos pessoas que não temos atenção a nada ou que não conseguimos estar concentrados, mas não. Naquilo que eu conseguir estar concentrado, que me gera dopamina, eu vou estar hiperfocado e, portanto, isso é algo que um cérebro neurotípico não tem tanta capacidade. Porquê? Porque é uma coisa regular. Os cérebros neurotípicos conseguem estar na sua tarefa, por mais dificuldade que estejam a sentir, cansaço, etc. Ok, eu tenho que fazer isto, eu vou fazer, mas num cérebro neurotípico, quando aquilo gera dopamina,
é sem comer, é sem parar e não existe amanhã. Quando aquilo não gera dopamina, empurra com a barriga até não dar mais. E, portanto, normalmente só executa a tarefa à última da hora, quando tem mesmo que entregar aquilo. E, portanto, isto é frustrante, porque agora imagina 40 anos a não conseguir, a ter receio de trabalhar com outras pessoas. Por isso é que eu nesta atividade também me dei bastante bem, porque efetivamente era uma atividade que dependia apenas e só de mim. E eu não queria que as pessoas à minha volta vissem o meu caos. O que é que era mesmo o caos do meu dia-a-dia? Um papel ali, um papel ali, um dossiê mal documentado, muita baralhação. Porquê? Porque efetivamente eu começava uma tarefa, tinha uma ideia, começava a executar a ideia, a seguir entrava qualquer coisa, já não agarrava mais naquele projeto e, portanto, andava sempre nisto constantemente. E se tu reparares, isto gera uma micro frustração hoje, mais outra amanhã, mais outra amanhã, mais outra amanhã, e isto, ao fim de uma semana, tu nem te lembras porque é que andas frustrado. E isso é de facto a maior dificuldade e o maior sofrimento num cérebro PHDA. Portanto, também se já sentiste isto ou se passaste por estes momentos, deixei nos comentários também para eu perceber se te identificas com este tipo de reações. O que acontece muitas das vezes também, por exemplo, para um cérebro PHDA, é que nós temos muita capacidade de percepção do mundo à nossa volta. Entramos numa sala, conseguimos ter a percepção de toda a gente, de como é que se estão a sentir. Isto parece quase como se nós absorvêssemos a energia dos outros, mas fisicamente o que acontece é que nós temos muita facilidade em absorver tudo o que nos rodeia para estarmos atentos. Para te dar um exemplo, quando eu faço o neurofeedback, se eu fizer o neurofeedback de manhã, por exemplo, que é uma das formas que nós temos para melhorar toda esta dificuldade diária em lidar com as tarefas, o neurofeedback é um capacete que tu metes e depois aquilo está com várias ligações para medir os impulsos do teu cérebro e depois tu tentas concentrar o suficiente em fazer algo apenas e só com a tua mente. E portanto o que acontece é que mal eles ligam aquilo de manhã, o meu cérebro está 4 vezes mais rápido do que um cérebro normal. Imagina, eu quando ouvi isso a primeira vez eu disse, como assim 4 vezes? Como assim 4 vezes um cérebro mais rápido do que o normal? Eu não conseguia visualizar isso, para mim isso não fazia qualquer sentido. Mas isto é a realidade e portanto imagina o que é acordares com 4 vezes mais pensamentos do que aquilo que normalmente acordas. E, portanto, tem que ser tudo muito rápido. Temos uma facilidade muito grande em passar por problemas, okay? Por dores, porque tem que ser a andar, tem que se mexer, não podemos ficar ali parados muito tempo. Eu não vou ficar triste muito tempo, eu não vou ficar a pensar no problema muito tempo, eu tenho que encontrar uma solução rápida. Portanto, e tudo isto que eu te estou a dizer, garanto que desse lado te identificas mesmo não sendo um cérebro neurodivergente, porque quase toda a gente tem os mesmos sintomas, mas nem toda a gente tem a condição, ok? Portanto, isto é importante. O funcionamento da condição ou da diferença de cérebros, e ao estudar, deparei-me também com a questão do RSD. E o que acontece? Como o PHDA tem muita propensão a estar atento a movimentos musculares, das caras, ou seja, as reações das pessoas provocam um efeito muito depreciativo de ti próprio. Como é que eu te vou explicar isto? Imagina que de repente tu tens uma sala inteira, um anfiteatro com toda a tua família, com todos os teus amigos, com todas as pessoas que tu conheceste até hoje. Imagina isto, é uma forma fácil de explicar, para perceberes. O RSD é isto, é teres uma sala inteira com todas as pessoas que tu conheceste na tua vida e dar-lhes acesso a um vídeo com todos os teus erros. Okay. Percebes? Agora imagina que qualquer movimento, qualquer micro movimento da tua cara me faz pensar que estou naquele momento.
Ou seja, se eu estou a falar contigo e sinto que tu não gostaste ou que estás a pensar noutra coisa qualquer porque fazes um micromovimento, uma microexpressão, isto leva-me para aquele momento em que parece que estou a ser apontado por tudo. Por isso eu consegui fazer com que esta condição me ajudasse a criar um negócio de 500 mil euros o ano passado e que este ano estamos a trabalhar para 1 milhão de euros. E isto pode parecer impossível em alguém que não se concentra, em alguém que tem dificuldade em lembrar-se de coisas ou que está a fazer tudo e não faz nada, ou em alguém que tem uma sensibilidade à rejeição, etc. Portanto, tudo isso iria ser difícil para criar um negócio desta magnitude. O que é facto é que eu descobri que isto era a minha maior arma. Eu descobri que isto é a minha maior ferramenta para eu poder fazer tudo aquilo que eu quiser fazer no mundo. Portanto, eu já sentia que era capaz. Então agora eu tive mesmo a certeza que eu sou capaz, porque percebo-me, finalmente eu entendo-me, finalmente eu aceito-me como eu sou e finalmente eu começo a entrar pelo caminho do como funciona o meu cérebro. E eu acho que isso todos nós devíamos fazer um dia na vida, que é percebermos efetivamente como é que nós funcionamos, porque nem eu, nem tu, neurodivergente ou não, somos iguais. Todos nós temos químicos que funcionam de diferentes formas no nosso cérebro. E isso faz toda a diferença no teu dia-a-dia. E, portanto, da forma como tu reages, da forma como tu ages, da forma como tu pensas, tudo aquilo que tu vais fazer é diferente do outro, porque quimicamente tu funcionas de uma forma diferente. Quando começo a perceber que tenho que tomar medicação, eu começo a entender que a medicação vai ser o caminho para eu largar a medicação. Porque essa medicação vai-me permitir acalmar todos os meus pensamentos, acalmar todos os meus traumas. Porque imagina, aqueles carros a passarem, as luzes, etc., eram traumas, eram pensamentos, eram frustrações. Tudo aquilo eu não conseguia agarrar, porque eu via a passar, eu tinha esse trauma, eu sabia que ele existia, mas eu quando ia agarrar já tinha ido. Já estava com outro pensamento, já estava com outras coisas. Mas eu agora tinha a oportunidade de agarrar naquilo, olhar, desembrulhar, trabalhar nele e agora sim eu tinha a possibilidade de melhorar ainda mais como pessoa, como sempre pretendi. E no negócio foi isso mesmo que aconteceu. Eu comecei, felizmente, a estudar muito sobre isto. Um hiperfoco estúpido, na minha opinião. Acho que não foi estúpido porque ajudou bastante, mas foi muito grande. E, portanto, comecei a descobrir a neuroplasticidade. E ao descobrir a neuroplasticidade, isso levou-me ao caminho da meditação. E a meditação para mim tem sido a maior ferramenta para eu não ter tanta necessidade de tomar o Elevance, neste caso, que é o gerador de dopamina durante o dia, porque eu consigo acalmar os meus pensamentos a mim próprio e consigo trabalhar neles e, portanto, eu não preciso já tantas vezes desse medicamento porque, efetivamente, a meditação ajuda-me bastante. Meditação à noite, meditação de manhã e às vezes a meio do dia, para poder então controlar os meus níveis de movimento cerebral e poder então conseguir trabalhar naquilo que eu acho que é mais importante para aquele momento, emocionalmente ou profissionalmente ou pessoalmente, seja o que for. Depois isso leva-nos então à descoberta da visualização, do sentimento e de como é que nós podemos trabalhar isto tudo dentro de nós, porque o facto é que o ano passado, com tudo o que estava a passar na minha vida, a descoberta, a separação, a minha casa, etc., tudo o que estava envolvido, o abrir o escritório ao mesmo tempo, isto foi tudo no mesmo momento. Imagina bem o que é que não foi o caos mental. Mas, efetivamente, foi isso. Permitiu-me baixar os níveis e começar a trabalhar ponto a ponto naquilo que eu achava que era mais importante e depois também começar a visualizar tudo aquilo que eu queria que acontecesse para me colocar então no estado como se já lá estivesse e então a fazer acontecer. E juro-te, foi das coisas mais importantes para mim até hoje e continuo e vou continuar porque estou a aprender constantemente e ainda só tenho 1 ano de descoberta, por isso ainda tenho muito a trazer. Mas agora tenho que ir para as filmagens que já não me lembrava. Até já. Let's go! Estás a ver? Isto é algo que um cérebro neurodivergente tem muita dificuldade em cumprir.
A ideia de colocar aqui os números foi maravilhosa, eu fiquei super entusiasmado e claro que os primeiros momentos era muito fácil para mim enviar essa informação a quem de direito para colocar aqui. O que é facto é que agora eu já não consigo e continuo constantemente a empurrar com a barriga. Desde segunda-feira que me pedem os números para colocar na sexta-feira e eu continuo amanhã e muitas das vezes à sexta-feira ainda não têm estes valores para colocar aqui. Por isso, é para perceberes a dificuldade que é executar tarefas tão simples como enviar algo que eu ligo todos os dias e que olho para eles todos os dias. Isto é assustador. Portanto, é seguro dizer, o Rincon vai editar, que falar de PHDA gera dopamina ao João. Bué. Mesmo Boa bué. sorte, amigo. E não quero Para a sair. edição. Sim, eu vou Não continuar. quer ser ouvido, eu tenho antena. Oh, já está a acabar a bateria, já está mesmo no finzinho.